anatomia do colapso financeiro e o impairment histórico. Demonstração de resultados da Raizen para o ano safra 2025/26 evidencia a falência da sua estrutura de capital. A receita líquida consolidada recuou 11,5% no ano, encerrando o ciclo em 225 bilhões e 840 milhões de reais, refletindo menores volumes comercializados e o arrefecimento nos preços internacionais do açúcar e do etanol. Embora o EBITDA ajustado anual tenha apresentado uma retração modesta de 2,3% para 11 bilhões e 270 milhões de reais, o EBITDA contábil despencou colossais 92%, atingindo apenas 1 bilhão e 80 milhões de reais. Esta disparidade brutal revela a incidência de efeitos não recorrentes massivos. Comparando a deterioração da estrutura de capital entre a safra 2024/25 e a safra 2025/2026, a receita líquida anual caiu 11,5%, reduzindo-se de 255 bilhões e 200 milhões de reais para 225 bilhões e 850 milhões de reais. A dívida líquida no fechamento do quarto trimestre engordou substanciais 69,9%, saindo de 34 bilhões e 260 milhões de reais para 58 bilhões e 220 milhões de reais. Como resultado, a alavancagem subiu 62,5%, saltando de 3,2 vezes para 5,2 vezes, configurando o rompimento de restrições contratuais de dívida. O impacto final foi o prejuízo líquido anual, que despencou assustadores 549,2%, passando de 4 bilhões e 170 milhões de reais negativos para 27 bilhões e 140 milhões de reais negativos. O principal vetor responsável por este prejuízo abissal de 27 bilhões e 140 milhões de reais foi a necessidade de realizar provisões contábeis para perdas por redução ao valor recuperável, impairment, que totalizaram 22 bilhões e 500 milhões de reais ao longo do ano. O evento mais dramático ocorreu no terceiro trimestre de 2026, quando a companhia reconheceu uma baixa de 11 bilhões e 100 milhões de reais. A mecânica do impairment reflete uma dura realidade financeira. A administração da Raizen e seus auditores independentes reconheceram que o valor registrado nos balanços para seus ativos biológicos, canaviais afetados pelo clima, plantas de I2G e o ágio gerado por aquisições passadas, notadamente a compra da Biosev, não era mais suportável pelos fluxos de caixa futuros descontados. O aumento da taxa Selic impulsionou o custo médio ponderado de capital da empresa. Ao descontar fluxos de caixa futuros incertos por uma taxa de juros significativamente maior, o valor presente líquido das operações sucroenergéticas desabou, forçando o ajuste contábil. O impacto no caixa, embora ausente no momento do impairment, materializou-se no serviço da dívida. A dívida líquida saltou para 58 bilhões e 220 milhões de reais, elevando a alavancagem para 5,2 vezes o EBITDA ajustado. Como os contratos de dívida corporativa usualmente limitam a alavancagem entre 3 vezes e 3,5 vezes, o rompimento destas restrições conferiu aos credores o direito de exigir o vencimento antecipado das obrigações, instaurando uma crise de liquidez terminal que consumiu quase 2 bilhões de reais de caixa livre apenas no terceiro trimestre de 2026 e sugou 7 bilhões e 600 milhões de reais para pagamento de juros em apenas 9 meses. 6. O plano de recuperação extrajudicial. Para evitar o desgaste reputacional profundo, a intervenção judicial morosa e a paralisia operacional associadas a um processo de recuperação judicial tradicional, a Raizen optou pela via da recuperação extrajudicial.
protocolando o pedido em 11 de março de 2026. O perímetro desta reestruturação engloba aproximadamente 65 bilhões e 400 milhões de reais em passivos financeiros quirografários, isentando as dívidas operacionais e aquelas garantidas por alienação fiduciária de ativos. Após o deferimento inicial do processamento e a concessão de um período de blindagem contra execuções de 180 dias pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciaram-se intensas negociações com os debenturistas, sindicatos bancários e detentores de CRAs. Em 5 de junho de 2026, a versão atualizada e definitiva do Plano de Recuperação Extrajudicial foi protocolada, alcançando uma adesão maciça de mais de 80,15% da base de credores, superando amplamente o quórum legal exigido para a homologação judicial que vincula a totalidade dos credores sujeitos. O Plano de Recuperação Extrajudicial repousa sobre 3 pilares indissociáveis: injeção de capital novo pelos acionistas de referência, reestruturação com conversão de dívida em ações e uma reorganização societária profunda. 6,1. Injeção de capital e novos parâmetros societários. Como prova de compromisso com a viabilidade futura do negócio, o acordo estabelece a injeção imediata de até 4 bilhões de reais no fechamento da transação. A petrolífera Shell subscreverá 3 bilhões e 500 milhões de reais, enquanto o veículo de investimentos Água Santa, controlado pela família de Rubens Ometo, presidente do Conselho da Cosan, comprometeu-se com um aporte de até 500 milhões de reais. A engenharia financeira desta capitalização definiu o preço de subscrição das novas ações em módicos 25 centavos de real por papel. Este fundo do poço avaliativo tornou-se o preço de referência para a conversão da dívida dos credores, impondo uma diluição avassaladora aos acionistas atuais. 6,2. O menu de opções aos credores. O plano unificou os credores quirografários em uma única classe e desenhou um menu de opções projetado coercitivamente para forçar a desalavancagem e a aceitação do risco de ações. O menu de opções aos credores estrutura-se da seguinte maneira: na opção A, de caráter prioritário, 45% da dívida é convertida em ações ao preço de 25 centavos de real por papel, enquanto os 55% restantes são convertidos em novas debêntures ou bonds. Desta nova dívida, 37,4% são alocados na divisão de combustíveis, com remuneração indexada ao CDI, mais 2,75% ao ano, com vencimentos entre 2032 e 2034, e 17,6% são alocados na divisão de energia, indexada ao CDI mais 1,25% ao ano, com vencimentos entre 2033 e 2035. Na opção B, que funciona como uma punição para credores refratários, não há conversão em ações. Há apenas a conversão em nova dívida de 20% do valor de face, resultando em um deságio de 80%. O pagamento será feito em uma parcela única no ano de 2047, corrigida apenas pela taxa referencial. Por fim, a opção C, voltada para pequenos investidores do varejo, não possui conversão em ações, mas prevê um pagamento à vista com deságio. Paga-se o menor valor entre 75% da dívida ou R$ 9.750, havendo um teto global de R$ 150 milhões pagos pela companhia. A lógica do cram-down voluntário. A opção A é a espinha dorsal do plano. Ao aceitarem converter quase metade, 45%, de seus créditos em ações, os bancos e investidores absorvem o passivo para o patrimônio líquido da Raízen. O recebimento das novas dívidas, 55%, será dividido entre as duas futuras companhias, combustíveis e energia, com garantias de alienação fiduciária. A opção B visa dissuadir credores refratários, obrigando-os a absorver pesadas perdas.
Já a opção C foi delineada estrategicamente para evitar litígios em massa nos tribunais por parte de microinvestidores do mercado de capitais. 7. O epicentro do mercado de capitais, CRAs, e a atuação da OPEA. Diferentemente de outras recuperações corporativas baseadas essencialmente em dívidas bancárias bilaterais, o drama da Raizen expôs mais de 80 mil investidores pessoas físicas, detentores de debêntures e primariamente de CRAs, aos rigores de uma reestruturação. Dos 65 bilhões e 400 milhões de reais sujeitos à recuperação extrajudicial, cerca de 13 bilhões e 800 milhões de reais foram originados no mercado de capitais doméstico. O protocolo da RE, em 11 de março de 2026, configurou um evento de inadimplemento, que disparou o vencimento antecipado automático destas emissões, como a segunda, sexta, 10ª, 38ª e 73ª emissões. A OPEA securitizadora, atuando com seu dever fiduciário, convocou exaustivas rodadas de assembleias. Na ausência de recursos de caixa da Raizen para quitação antecipada, os investidores dessas assembleias aprovaram, por maioria qualificada em 3 de junho de 2026, a submissão aos termos do plano atualizado. Em 8 de junho de 2026, a adesão da OPEA tornou-se irrevogável, transformando milhares de investidores de renda fixa em acionistas relutantes de uma empresa de bioenergia alavancada. 8. A reorganização societária. Cisão estrutural até 2027. A arquitetura final do plano obriga a Raizen a promover uma cisão societária completa, apartando suas operações em 2 companhias distintas, com capital aberto, com prazo legal de execução até 31 de dezembro de 2027. Raizen Combustíveis herdará a operação de distribuição no Brasil e a de lubrificantes. Ao absorver apenas 37,4% da dívida reestruturada e apresentar um modelo de negócios de margens resilientes, a nova empresa deve garantir o pagamento das obrigações mais onerosas da nova dívida, CDI mais 2,75% ao ano, com vencimentos em 2032 e 2034. Raizen Energia consolidará o parque agroindustrial, os projetos intensivos em capital do E2G, a cogeração de bioeletricidade e os passivos remanescentes na Argentina. Ficará responsável por 17,6% da nova dívida, com taxas subsidiadas, CDI mais 1,25% ao ano, e vencimentos estendidos, 2033 e 2035, refletindo a extrema sensibilidade desta operação aos ciclos climáticos e econômicos. 9. A ofensiva Abutre, IG. 4. Capital e a batalha pelo controle. A metamorfose da dívida de 29 bilhões de reais em ações criará uma capilaridade acionária inédita na Raizen. Estima-se que, concluída a conversão, a nova estrutura de governança seja dividida da seguinte forma: os credores quirografários assumirão a hegemonia com 83% do capital. A Shell será reduzida a 13%, e o bloco da Cosan, capitaneado por Rubens Ometo, verá sua participação esmagada para irrisórios 3%. Esta desintegração atraiu o apetite de gestoras de fundos especializadas em ativos estressados. A IG4 Capital arquitetou uma ofensiva agressiva com o objetivo de assumir 50,1% do controle votante da Raizen até março de 2027. Ciente de que muitos credores não possuem desejo de manter ações de baixa liquidez, a IG4 ofereceu ofertas não vinculantes para comprar a dívida convertida com pagamentos em dinheiro à vista ou troca por derivativos atrelados aos seus fundos. Caso a gestora obtenha sucesso, poderá destituir a governança atual, onde Rubens Ometo busca garantir uma remuneração de 90 milhões de reais até 2027 e conduzir a cisão da empresa sob seus próprios termos. 10.
Perspectivas de mercado e conclusões estratégicas. Resposta do mercado secundário à derrocada da Raízen tem sido impiedosa. Durante o mês de junho de 2026, as ações viram sua cotação afundar até estabilizar-se no patamar de 41 centavos de real, arrastando o valor de mercado da companhia, outrora avaliada em 76 bilhões de reais, para meros 880 milhões de reais. A exclusão do papel de índices de referência adicionou pressão vendedora, enquanto pequenos investidores oscilam diante do risco iminente de agrupamentos acionários. O sucesso e a viabilidade da empresa nos próximos anos estão condicionados à execução impecável da cisão acordada. A futura Raízen Combustíveis possui características para atrair capital que busca previsibilidade. Em contrapartida, a Raízen Energia carregará o fardo da imprevisibilidade meteorológica e da complexidade técnica. A atual crise ratifica a perigosa assimetria de casar passivos de curto prazo e juros pós-fixados a ativos de maturação longa. A recuperação extrajudicial concedeu uma tábua de salvação, contudo, as bilionárias cicatrizes contábeis e a destruição brutal do capital legarão à companhia um custo de reputação que levará longo tempo para ser restaurado no mercado de capitais brasileiro.